Boa noite, sejam todos bem-vindos ao primeiro Congresso Online de Nutrição. Eu estou muito feliz de estar aqui participando dessa edição do primeiro Congresso Online. Eu vou me apresentar, meu nome é Crislaine Gonçalves, eu sou nutricionista de consultório e eu vim trazer para vocês hoje alguns mitos que chegam para mim no consultório ou pessoas que me perguntam na rua, porque quando a gente fala que é nutricionista, né, todo mundo chega com um monte de dúvida, um monte de conceitozinhos que são errados, porque a gente passa a vida vendo as notícias na TV, as propagandas dos alimentos e também conceitos que são mais antigos, que a gente sabe que hoje não são bem assim não. Então eu vou trazer isso para vocês hoje. Então o tema da palestra de hoje é mitos de emagrecimento, o que não devo fazer. Então o primeiro mito, eu listei alguns para vocês. Então o primeiro mito é: para emagrecer, preciso cortar calorias. Todas as calorias são iguais. Então, na verdade, deixa eu explicar para vocês como é que funciona a questão do emagrecimento. Pronto, vocês vão ver que para a gente ter uma manutenção de peso, o que você vai ingerir, você precisa gastar. Então, isso a gente chama de dieta isocalórica, cardápio isocalórico, que é quando o paciente ele quer manutenção de peso. Então, o que ele ingere vai ser a mesma coisa que ele gasta. Quando o paciente quer perda de peso, então o que é que ele tem que fazer? É diferente. A ingestão, ela tem que ser menor do que o gasto. Então, eu preciso ingerir menos e gastar mais para que assim eu estimule a minha perda de peso, no caso, o emagrecimento. Quando eu quero ganhar peso, eu tenho que fazer exatamente o contrário. Eu preciso comer mais e gastar menos. Não pense que não é comum, na verdade, obviamente, acontece muito menos no consultório, mas tem pacientes que procuram a gente sim para ganho de peso, porque não estão satisfeitos com o peso, ou até mesmo pessoas que passaram por algum período de doença, algum estresse cirúrgico e precisam de ganho de peso. É assim que a gente maneja. A gente tem que dar mais caloria para aquele paciente e ele precisa mais caloria do que ele gasta, certo? Então, para falar se todas as calorias são iguais, eu trouxe essa foto, que na verdade já se faz essa comparação na internet, vocês podem até ter visto, mas eu trouxe hoje de maneira diferente. Eu trouxe a comparação de um brigadeiro com a manga, que manga é uma fruta que quase ninguém quer comer. É uma fruta que tem uma quantidade maior de carboidrato, sim. É uma fruta que tem um índice glicêmico mais alto, sim. Mas quando a gente compara a um brigadeiro, um apenas, a gente vê que ainda é melhor comer a manga do que comer o brigadeiro. Vejam, um brigadeiro pequeno de 15 gramas, ele tem 50 calorias. E um pedaço de manga grande de 80 gramas tem 52 calorias. Só que a diferença é que a manga, ela vai me trazer antioxidantes, ela vai ter fibras, que vai auxiliar no funcionamento do meu intestino, na redução de colesterol, certo? Então, na verdade, quando a gente fica pensando só em caloria por caloria, a gente vê que não é só isso que a gente tem que olhar. A gente tem que olhar para o alimento como um todo e não somente para as calorias. Eu trouxe outro exemplo também, que é um caso muito comum, que já circula também na internet. Alguns de vocês já devem ter visto. Comparação da água de coco com refrigerante zero. E não pense que é só para essa marca de refrigerante que está aqui, não. É qualquer refrigerante zero. Seja tipo cola, seja refrigerante, guaraná, de laranja, de uva, independente do tipo, é muito parecido, o conceito é igual, né? Então, 350 ml de água de coco tem 75 calorias. E para a Coca-Cola, a latinha de refrigerante zero tem 0 calorias. Esse exemplo aqui é a Coca-Cola. Mas, o que a água de coco proporciona pra gente, que é diferente do refrigerante zero? A água de coco é um reidratante oral, ela é rica em um monte de mineral, ela ajuda no sistema imunológico, ela ajuda na digestão e ela, embora tenha um pouquinho mais de carboidrato, ela também tem um pouco de gordura que vem do coco e isso dá um pouquinho de saciedade. Tanto é que quando uma pessoa está com muita fome, que ela faz a ingestão de água de coco,
ela na hora percebe que a fome ameniza. Obviamente que não é por muito tempo, porque é um alimento líquido, que também não é tão calórico assim, mas é diferente. O refrigerante, o que é que ele vai fornecer pra gente? Refrigerante zero ou qualquer um outro. Estou fazendo a comparação aqui para dizer que não é somente para a caloria que a gente tem que olhar, não é porque o alimento é zero que é legal de ser consumido. Vamos lá olhar os ingredientes. Então, os ingredientes: água gaseificada, extrato de noz de cola, cafeína, aroma natural, corante caramelo 4. Não sei se vocês conhecem esse corante. É um corante que tem muito estudo falando dele, que é um corante super cancerígeno. Acidulante, ácido fosfórico, edulcorante, ciclamato de sódio, sulfato de potássio, aspartame, que são edulcorantes. Edulcorantes são os adoçantes. São adoçantes que tem um monte de estudo também trazendo malefícios, mostrando os malefícios desses edulcorantes. Conservador, benzoato de sódio, regulador de acidez e citrato de sódio. Então, quando a gente pega um produto, que a gente olha o rótulo, a gente tem que ver quanto daquele produto que a gente conhece, dos ingredientes. Daqui desses ingredientes, vocês conhecem pelo menos 50%? Porque se vocês falam pra mim o que é o conservador, o conservante, benzoato de sódio, vocês dizem que sabem o que é, vocês estão de parabéns. Porque não é comum da gente. Então, quando vocês verem esse alimento que tem muito nome estranho, muito ingrediente que você não conhece, estranhe. Porque não são ingredientes naturais. Então, não seria ideal para consumo. A gente tem que parar com isso também, de não querer ler os rótulos. Isso não é papel do nutricionista não, viu? Isso é seu papel. Como é que você não está observando o que você está colocando para dentro? Estudante de nutrição, nutricionista, diga isso ao seu paciente. Ele está consumindo alimento, ele está colocando aquilo para dentro do corpo dele. E como assim ele não quer ler o que tem lá no rótulo? Não é para ficar o doido do rótulo não, mas pelo menos para a gente saber, poxa, esse produto aqui eu não conheço, vou dar uma olhada, ou então vou comparar esse com esse, por que que esse é tão barato e esse é tão caro? Para a gente fazer esse tipo de comparação e saber que, eita, conheço esse ingrediente, então que legal, esse daqui eu não conheço metade. Parece ser muito produto industrializado, tem muita coisa que a indústria fez e não são produtos naturais, então não seria ideal para o consumo, certo? Outro mito, o mito 2 é obrigatório comer de 3 em 3 horas? Na verdade, em 2017 foi falado muito sobre o jejum intermitente, foi falado sobre essa questão de estar consumindo alimentos de 3 em 3 horas. E a gente já sabe, ou pelo menos a maioria de vocês eu acredito, que não tem isso. Depende muito de indivíduo para indivíduo, depende do seu objetivo. Por exemplo, se você é uma pessoa que precisa de ganho de peso, passou por um período de estresse, ou que quer ganhar peso por estética, enfim. Se você não come de 3 em 3 horas, você só faz as 3 refeições principais, por exemplo, almoço, café da manhã, almoço e jantar, então quer dizer que você tem que fazer um volume muito maior de refeição para que o que você coloque para dentro, a sua ingestão calórica, seja maior que seu gasto. Então muitas vezes a gente está fazendo aquela refeição onde fica um volume muito grande de alimento, não é tão legal. Porque você fica com desconforto, enfim, tem muitos sintomas, muitas coisas que não é legal. Então, é melhor que fracione as refeições e você coma de 3 em 3 horas. Ou se você é uma pessoa que tem muita ansiedade, que você sabe que se não come de maneira fracionada, não faz os lanches, nas refeições principais você tem muita fome, você come muito. Então, para você seria interessante sim comer de 3 em 3 horas. Mas, por exemplo, tem gente que não sente falta dos lanches e tem uma ingestão normal nas grandes refeições, de não querer comer tudo, de não ter compulsão. Então, para essa pessoa, sim, não precisa comer de 3 em 3 horas, ela pode simplesmente fazer as 3 refeições. Em outros países é muito comum, principalmente na Europa, a gente observar que as pessoas elas não comem com tanta frequência como a gente, assim, tá comendo ter o café da manhã, o lanche, o almoço, o lanche, o jantar e até mesmo um lanche antes de dormir. Às vezes as pessoas fazem 2 refeições ao dia. É comum, é muito cultural isso, é muito de você se observar. Então, se você é uma pessoa que não tem muita fome para estar lanchando, para que tem que estar comendo de 3 em 3 horas?
Respeite os sinais de fome que seu corpo manda para você. Eu sempre digo isso no consultório. Aí chega o paciente, mas eu não tenho tempo para comer, para lanchar, principalmente porque naquela hora do lanche eu tô fazendo sei lá o que, não posso parar e é muito importante. Eu atendo muito paciente médico, tô em cirurgia, não tenho como comer, certo? Então não tem problema. A gente vai colocar os nutrientes que seriam utilizados para o lanche nas refeições principais. E não é obrigado você estar lanchando. Agora, claro, se você tem fome entre as refeições, seria interessante que sim, porque aí você come menos na refeição principal. E também tem gente que faz 2 refeições ao dia. Pessoas que estão querendo emagrecimento e utilizam do jejum intermitente, por exemplo, fazem sim menos refeições ao dia e isso também contribui para o emagrecimento. Mas isso tem que ser uma estratégia pensada junto com o seu nutricionista, tá bom? O terceiro mito é que carboidratos engordam. Carboidratos em excesso vai engordar sim. Mas, se tudo for planejado dentro de um plano calculado e for a quantidade ideal para você, claro que não vai engordar. Tem carboidratos e carboidratos. Tem os carboidratos simples, que se resumem em açúcar, a frutose, os xaropes. E tem os carboidratos que são considerados complexos, que são esses carboidratos que a gente demanda um tempo maior para digestão, que não faz pico de glicose no sangue da gente, o açúcar no sangue da gente não fica alto. Então, esses carboidratos seriam interessantes sim. Carboidrato é um nutriente super importante para o nosso corpo. O nosso cérebro, ele tem preferência por glicose. Então, para você se concentrar melhor, para você fazer suas atividades do dia com mais concentração, com mais atenção, o carboidrato ele vai ser muito bem-vindo. Só que a gente não pode extrapolar. Tem que ser tudo na dosagem correta, tudo na quantidade correta, tá bom? Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês, falando de quantidade de carboidrato. Primeira foto, uma fatia média de bolo formigueiro, 100 gramas tem 35 gramas de carboidrato. 100 gramas de batata doce tem mais ou menos 28. Você fica mais saciada com a fatia de bolo ou fica mais saciado com 100 gramas de batata doce? Por mais que sejam as mesmas quantidades, a questão da saciedade da batata doce é muito maior do que a da fatia do bolo. A batata doce ela tem mais fibras, além disso a gente tem que mastigar mais e isso faz com que a questão da saciedade ela venha de forma mais efetiva também. Quando a gente come uma fatia de bolo, ela quase que se dissolve na boca. Além disso, é um carboidrato muito fácil de ser digerido. É feito com farinha refinada, seja ela se tiver glúten, se não tiver glúten, uma farinha de arroz que não tem glúten, tá? É uma farinha refinada que tem alto índice glicêmico. Então, quando a gente consome, obviamente que a gente vai ter mais fome. Além disso, por fazer um pico muito alto do açúcar no sangue da gente, é normal que logo após a gente tenha fome imediatamente. Quando a gente come 100 gramas de batata doce, não, porque aí tem fibra, a digestão é mais demorada, o carboidrato ele vai entrando mais lentamente. Então, a questão da saciedade, principalmente, é muito importante. Por mais que as quantidades sejam iguais e sejam próximas à quantidade de carboidrato, a gente vê que é muito mais vantajoso comer a batata doce, por exemplo, do que o bolo. Outro exemplo aqui que eu trouxe, em comparação ao bolo também, ou qualquer outro tipo de alimento que tenha muito carboidrato refinado, o cará, sei como é que chama aí na sua região, são diferentes, o cará e o inhame, mas eu não sei qual que tem aí. E eles, em 100 gramas, tem mais ou menos 24 gramas de carboidrato. Então, você ainda consegue comer uma porção maior de cará, por exemplo, de inhame, e ter uma quantidade menor de carboidrato, em comparação à batata doce. E ele tem também uma questão de saciedade muito grande, sem falar dos benefícios imunológicos que o inhame e o cará traz pra gente. Diferente da fatia de bolo, né? Outra coisa também é a abóbora, ou girimum, não sei como é que chama aí também. As pessoas têm medo de estar consumindo ele porque ele tem um sabor adocicado. Então, as pessoas acham que por isso engorda, por isso faz mal. Até quem faz low carb inicialmente fica com medo de comer, porque acha que, eita, vai engordar porque ele é adocicado. Mas veja só, em 100 gramas de abóbora tem apenas 11 gramas de carboidrato.
certo? Então, não vem com essa história de que carboidrato engorda. Ele engorda se for consumido em excesso, como qualquer outro nutriente, certo? O quarto mito é: comer carboidrato à noite engorda. Ainda falando um pouquinho de carboidratos, né? Tem muita gente que tem esse mito que só pode estar comendo carboidrato até 18 horas. Então, gente, calma. Se você for uma pessoa que trabalha o dia inteiro, falar a rotina dos meus pacientes. Doutora Cris, eu sou um paciente que trabalha o dia inteiro e eu só tenho tempo para fazer meu exercício à noite. Eu chego em casa, vou fazer o meu jantar e vou para academia mais ou menos depois de 1 hora. Eu chego lá umas 8h30, 9 horas da noite e vou fazer meu treino. Não estou comendo carboidrato, porque falaram para mim que comer carboidrato à noite faz mal. Gente, o que a gente tem que fazer com esse carboidrato é periodizar ele. Você não pode comer ele em excesso, mas a gente tem que dar o carboidrato no horário certo, para que quando você vai fazer o seu exercício, você tenha um rendimento melhor, você não fique cansado no meio do exercício. Então, se você faz uma refeição antes do exercício que contenha carboidrato, vai ser melhor. Então, não importa se você vai para a academia à noite e come carboidrato e isso vai lhe engordar. Não, na verdade, muito pelo contrário. Se você faz essa refeição antes, vai ser benéfico. Então, tudo vai depender de casos e casos, mas a gente pode fazer assim também. Ou pensar numa hipótese. Não, na verdade eu não faço nada, eu chego em casa tarde e eu vou dormir logo depois. Ok, se você quiser fazer uma refeição com menos carboidrato, com baixo teor de carboidrato, é ótimo, porque você não vai fazer atividade nenhuma. Você vai tomar um banho, vai dormir e pronto. Mas não tem isso de que comer carboidrato à noite vai engordar, tá certo? Quinto mito é: eu vou encontrar o melhor alimento para o meu emagrecimento em lojas de produtos naturais e vou comprar também os produtos Diet Light, porque eles são os melhores para perder peso. Quando eu falo perder peso, é emagrecer mesmo. Não é perder peso por perder e perder massa muscular também. Minha gente, eu tenho pacientes que são assim. Eles são rato de loja de produto natural. Então, qualquer produto que entre lá, eles sabem. Chegou uma pipoca que tem isso, que tem aquilo, que na verdade, quando a gente olha, não tem diferença da pipoca comum que você compra em qualquer lugar. É só porque usou um sal melhor, ou então usou um milho que não é transgênico. Isso, obviamente, faz com que o valor do produto aumente. Mas quando a gente fala em emagrecimento, a gente tem que prestar atenção no alimento que você está consumindo. Eu não estou falando aqui da pipoca, não é o caso, estou dando um exemplo. Então, as pessoas elas começam a procurar soluções nessas lojas que, na verdade, não são tão saudáveis. Não é porque está nessa loja que é ideal. Tem vários biscoitos, cookies, brownies, que na verdade são tão ruins quanto um bolinho que você compre dessas marcas super conhecidas que tem em supermercados comuns, porque é muito parecido, só que às vezes é o que eles trocam. Em vez de colocar um açúcar, eles vão colocar um adoçante, e mesmo assim ainda não é indicado. Porque você substituir açúcar por adoçante é trocar 6 por meia dúzia, né? Dependendo do que você tenha. Se você for uma pessoa saudável, você não precisa estar consumindo esse tipo de produto, certo? Você tem que reduzir a quantidade de açúcar. A gente tem que parar com isso de querer estar substituindo uma coisa pela outra. Tipo, um sabor doce eu não abro mão, mas aí eu vou reduzir a quantidade de açúcar e vou colocar adoçante para ficar sentindo o mesmo saborzinho doce. Gente, parem com isso. Vocês têm que reduzir a quantidade de açúcar. Vocês têm que se acostumar ao sabor natural dos alimentos. O adoçante é um produto feito pela indústria que muitas vezes o nosso corpo nem reconhece. E hora ou outra aparece um estudo falando do malefício que o adoçante pode causar. Então, se a gente fala em alimentação saudável, a gente fala em emagrecimento, a gente tem que pensar que a gente tem que comer para ter saúde. Porque emagrecer por emagrecer, rapaz, não sei se vale a pena. A gente tem que emagrecer para ter saúde, tá certo? Aí eu trouxe alguns produtos aqui para vocês verem. Farinha de trigo integral, esse é um biscoitinho muito comum, muito utilizado por pessoas que estão querendo fazer dieta, por pessoas que estão querendo levar um estilo de vida saudável, porque a propaganda que se faz com esse produto é que realmente ele é um produto que serve para isso, vida saudável.
certo? E quando a gente lê os ingredientes, vamos lá, vamos ler. Farinha de trigo integral, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Essa farinha é a farinha refinada, a farinha branca. Açúcar, gordura vegetal, aveia em flocos, cacau, mix de cereais, amido, farinha de centeio integral, farinha de cevada, sal, fermento químico, bicarbonato de sódio, pirofosfato de sódio, aquele monte daqueles ingredientes que a gente estava falando lá no início, certo? Quando eu estava mostrando a foto do refrigerante zero. E aí a gente compara com outro biscoito que não é indicado não tem esse fim de emagrecimento, vida saudável. Então quando a gente olha quais são os ingredientes, a farinha normal, de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal que também tinha no outro, açúcar que também tinha no outro, óleo vegetal, cacau, açúcar invertido, amido, sal, fermento químico, bicarbonato. Então você vê que é muito parecido. Quando a gente olha a composição nutricional dos dois, esse aqui, se você comer 5 biscoitos e meio, você tem 20 gramas aproximadamente de carboidrato. Estou falando o exemplo do carboidrato, mas você pode olhar e comparar. Compara os rótulos. E aqui, quando você olha, se você come 3 biscoitos, tem mais ou menos 21 gramas de carboidrato. Só que a gente tem que pensar que 3 biscoitos desse seriam 2 biscoitos mais um recheio. Então, na verdade, os 5 biscoitos daquele são equivalentes a 3 desse, que são 6, mais o recheio. Então, qual que é a diferença? Qual que é o benefício que você está fazendo? Certo? Não faz sentido. Outra coisa é o chocolate. Eu lembro que na minha época de estudante, o que é que eu fazia? Eu ia no supermercado e comprava tudo que era sem açúcar, porque tinha que ficar magra, que eu era estudante de nutrição e tinha que mostrar que realmente eu tinha uma alimentação saudável. Então eu ia lá e comprava chocolate sem açúcar, chocolate diet. E vamos comparar aqui com o chocolate, um chocolate de boa qualidade, um chocolate amargo. Vamos ver os ingredientes. O ingrediente desse chocolate amargo, que é 75% cacau, é cacau orgânico, açúcar orgânico, manteiga de cacau e só 3 ingredientes, gente. Quanto menos ingredientes tem nos produtos, tem no produto, a gente sabe que o produto vai ser melhor. A gente já falou sobre isso. Vamos lá, vou mostrar agora os ingredientes do chocolate sem açúcar. Leite em pó, manteiga de cacau, licor de cacau, gordura negra de leite, edulcorante, emulsificante lecitina de soja, poliglicerol, poliricinoleato e aromatizante. Então a gente começa a achar aqueles nomes estranhos, aqueles nomes que ninguém conhece, um monte de gordura, o edulcorante, que a gente já conversou também sobre adoçante, que para a população saudável não é necessário consumo de adoçante, como se todos bem soubessem, na verdade, iam tentar reduzir sim o consumo de açúcar e não colocar o adoçante de substituição. E a gente vê que muitas vezes até a propaganda dos alimentos, até os conceitos mais antigos de alimentação enganam a gente. Então não se iludam, não se enganem, tá certo? Tô aqui justamente para mostrar para vocês que tudo isso é mito. Que a gente sempre tem que dar, é melhor dar preferência a esse chocolate que tem açúcar do que dar preferência a um chocolate que não tem açúcar. Esse chocolate, por exemplo, que é um chocolate amargo, já tem estudos que falam que quando tem açúcar, a absorção dos benefícios do cacau, dos antioxidantes, dos polifenóis do cacau, é muito melhor do que um chocolate amargo, também 75% cacau, que tem um adoçante. Então, mais uma vez, o adoçante entrando aí para atrapalhar tudo. Então, se for consumir um chocolate, procure um chocolate de boa qualidade, converse com o seu nutricionista, que ele vai indicar um ótimo para você. E o com açúcar realmente vai te dar muito mais benefícios do que o com adoçante. Outra coisa que também é muito comum no consultório é a gente ver pacientes falando das lasanhas. E eu não estou falando das lasanhas de caixinha, não. São as lasanhas que eles mesmos fazem em casa. Só que tem um problema, é assim. Eu faço minha lasanha, eu compro uma carne de melhor qualidade, é sempre essa a explicação. Eu compro uma carne de melhor qualidade, uma carne mais magra, que eu mando moer na hora, ok. Uso um molho de tomate bom também, uma passata de tomate, ou então eu faço meu molho de tomate.
Eu uso meu peito de peru e eu uso a massa do macarrão integral. E uso o queijo. Gente, no final de tudo, essa mistura vai ter um monte de gordura, um monte de carboidrato. Não é porque a massa da lasanha é integral que ela vai deixar de ter malefício, não. Outra coisa que é muito comum é também a questão do pão francês. As pessoas falam assim, agora eu substituí o meu pão francês por um pão integral. Só que muitas vezes é um pão integral que ele não é de tão boa qualidade. Exemplo, esse pão aqui, qual a diferença, visualmente mesmo, do pão francês? Gente, ele só tem uns pontinhos pretos, como se tivesse sido misturado a farinha refinada com a farinha integral. Você pode perguntar lá ao padeiro, que ele vai dizer isso. Sim, nós misturamos as farinhas. Sabe por quê? Sabe qual é a explicação? Eu já perguntei na minha época de estudante. Eles falam que se fazem um pão apenas com farinha integral, as pessoas não compram, porque o pão ele não fica macio. A massa não cresce tanto, fica um pão pesado, um pão duro. Então as pessoas não gostam. Então, na verdade, quando você começa a fazer certas trocas, você vê que é realmente trocar 6 por meia dúzia. Então, a questão do pão francês. Gente, se for para comer um pão que vocês gostem, procure um pão de boa qualidade. Um pão integral que realmente seja integral. Mas ainda assim, dependendo do caso, dependendo de como a pessoa está na alimentação saudável, quanto que ela está disposta, como é a relação dela com o alimento, se ela não tem nenhuma compulsão, nenhum transtorno alimentar, muitas vezes é melhor a gente reduzir essa frequência do pão para promover o emagrecimento dela, para que o emagrecimento dela seja mais eficaz. É isso, muitas vezes é melhor que você consuma um pão integral de melhor qualidade, que você procure, que você leia rótulo, que você conheça a pessoa que faz o pão, para ver se realmente ela só usa farinha integral, que mesmo assim também a gente conversou que toda farinha refinada não é tão indicada para quem está pensando em emagrecimento. Mas tem casos e casos. Quem tem que olhar isso é o nutricionista. Quem vai tratar a estratégia é o nutricionista, tá certo? Porque talvez em um cardápio não entre o pão, mas no seu entre um pão. Um cardápio de transição não entre o pão francês, mas entre um pão integral de boa qualidade. Então, a gente tem que olhar que cada indivíduo, cada situação é uma. Então, você precisa conversar isso com o nutricionista, tá bom? O mito 6 é: tomar chá vai me ajudar a emagrecer. Gente, é muito comum, muito comum. Então, também eu pego pessoas no consultório falando que faziam garrafas e garrafas por dia, de litros e litros de chás, e muitas vezes chás que nem são termogênicos, eles nem são indicados para o emagrecimento. Por exemplo, o chá de hibisco, que é muito comum, que ele tem outros benefícios, ele tem muito antioxidante, você vê a cor dele, vermelha, bem bonita, né? É muito antioxidante, só que ele tem outros benefícios que não necessariamente é o emagrecimento, não aumenta a termogênese. E as pessoas estão consumindo esse chá como se fosse para emagrecer. Tem o chá verde, sim, o chá verde ele é termogênico, ele aumenta assim o nosso metabolismo, a gente gasta caloria em repouso, muito mais caloria em repouso, só que dependendo da quantidade não vai ter benefício para você. Você vai estar fazendo um malefício, tomar garrafas e garrafas, substituir a água pelo chá, que é o que acontece muito, ou então você tomar 2 litros de chá por dia, não é indicado, porque é a dieta toda que vai fazer diferença, não é um alimento, não é uma coisa específica. Um chá, por exemplo, que vai fazer o papel de toda a sua alimentação. Você precisa se alimentar bem para ter emagrecimento. Um outro mito é: barrinha de cereal é um alimento básico para quem quer emagrecer. Então as pessoas falam muito, chegam assim: Nutri, aí, vai passar barrinha de cereal para mim? Porque eu já comprei algumas. Ai, meu Deus, não acredito que a pessoa fez isso. Não, gente, barrinha de cereal é cereal. Então, para quem quer emagrecimento, muitas vezes a gente precisa reduzir um pouquinho o carboidrato da dieta daquela pessoa, porque o consumo é muito alto. Então, a barrinha de cereal seria um alimento que não precisaria ser adicionado à dieta. Sem falar que tem cereal que tem alto índice glicêmico, que é colocado na barrinha. Muitas delas têm açúcar,
Ou tem frutose, que é para dar a viscosidade à liga da barrinha e ela ficar em forma de barra. Então, a barrinha de cereal terminantemente não é indicada para emagrecimento. Esse aqui é o campeão, peito de peru também. Nutri, olhe, eu não como um monte de coisa, nem como salsicha, mas o meu peito de peru eu como porque é light e tal. Minha gente, pelo amor de Deus, não. O que é que acontece? O peito de peru é um embutido, super rico em sal, nitrato e nitrito, que são super cancerígenos. E você imagine, não é o peito de peru que é fatiado e eles lhe dão. É como se fosse uma massa que é formada de vários ingredientes, do frango, de aves, para formar isso aqui. Então, na verdade, o que menos tem aqui é a carne das aves, certo? Tem um monte de ingrediente, um monte de aditivo, um monte de substância que é para melhorar o sabor, que são aquelas substâncias feitas pela indústria, que a gente sabe, a gente já conversou, que são substâncias que não são saudáveis, tá bom? O mito 9 é: torradas e bolachas integrais para o jantar e café da manhã são as melhores opções, que é outra coisa comum. As pessoas substituem muito o pão pelas bolachas, mas na verdade, dependendo da marca da bolacha, de 4 a 5 bolachinhas você tem a mesma quantidade calórica de carboidrato de um pão. Então é melhor continuar comendo pão. Gente, as bolachinhas são ricas em sal, são ricas em farinha de trigo. As bolachas integrais têm o mesmo conceito do pão, de você misturar as farinhas, a refinada e a integral, porque aí você vai ter crocância, ela vai derreter na boca. Então, a indústria é esperta, ela faz isso porque ela sabe que dessa forma o produto vende. Ela adiciona lá aquele ingrediente que ela acha que é legal, ela usa isso como propaganda, mas na verdade é a mesma coisa. Ela só adicionou a farinha integral, mas a farinha refinada continua lá. É o sal em excesso, é a farinha de trigo, é a gordura hidrogenada, elas continuam lá. E isso faz com que o produto ele não tenha qualidade, certo? Não é porque é integral, a gente já entendeu aqui que é de boa qualidade. E o mito 10, que também eu acho que foi principalmente para o início do ano, né? Do ano de 2017, até que as pessoas pararam mais com isso. Tomar água com limão emagrece. Gente, eu não estou dizendo que tomar água com limão não tem benefício, não é isso. O que eu estou dizendo é que para emagrecimento a gente não vai estar utilizando essa estratégia, porque a gente tem que pensar realmente na qualidade dos alimentos, em tudo que você faz durante o dia, em você deixar de ser sedentário, se movimentar para poder ter um maior gasto energético. E a água com limão, ela tem outros benefícios, tá certo? Que não vem ao caso eu falar agora porque são outras coisas em relação à basificação, a um poder alcalinizante. Mas para emagrecimento as pessoas fazem assim: vou colocar água quente e vou colocar lá o limão, porque eu não sei qual é o princípio, o conceito disso, de achar que a água quente vai aumentar a termogênese, não sei. Mas não vai ser um pouquinho de limão, um sumozinho de limão que vai fazer com um pouquinho de água quente ou de água gelada, que vai fazer com que seu corpo emagreça, que tenha emagrecimento. A gente tem que pensar que é tudo. Você até pode tomar água com limão em jejum, porque ela vai te trazer outros benefícios. Mas quando a gente fala de emagrecimento, são muitos outros fatores que contribuem, muitos outros fatores que, quanto a isso aqui, isso daqui deixa de ter importância. Porque quando eu cuido da dieta, eu cuido de um plano alimentar, eu calculo de forma cuidadosa para a necessidade do paciente, para a sua necessidade, isso aqui nem precisa ter, certo? Então não é isso que leva ao emagrecimento, são as outras coisas que são mais importantes, que vão levar ao emagrecimento. E outra coisa, os sucos auxiliam no emagrecimento. Gente, outra coisa que também foi muito falado em 2017 foi sobre os sucos. Que na verdade os sucos verdes, os sucos detoxes, eles começaram a entrar, as pessoas em moda, as pessoas começaram a falar muito, consumir muito. Mas aí o que é que acontece? Você sabe como que é uma composição de suco verde? O suco verde, ele é feito basicamente de folhas.
é você usar couve, é você usar espinafre e usar meio limão e bate aquilo ali no liquidificador. Usar essas folhas que eu falei, colocar um hortelã, colocar um pedaço pequeno de abacaxi e fazer um suco. Não é como as pessoas fazem, não. As pessoas colocam maçã, colocam laranja, colocam abacaxi e colocam uma folhinha de hortelã e diz que o suco é verde. Então veja quantas frutas não entraram. Sem falar que a maioria das pessoas, quando fazem sucos, elas coam os sucos. Então a gente tira todo o benefício da fruta. Todo benefício não, mas assim, um dos principais benefícios da fruta, que seriam as fibras. E aí o que é que eu faço? Além de aumentar a quantidade de carboidrato, porque se você falar que no lanche, óbvio que dependendo do indivíduo, da necessidade do indivíduo, do tamanho da pessoa, do que ela faz ao longo do dia, pode ser que sim, que ela consuma uma maçã, um pedaço de abacaxi, mais um limão, por exemplo, uma laranja, vamos dizer assim, limão não, né? Uma laranja. Mas é muito difícil uma pessoa pegar 3 frutas para comer de uma vez no lanche. Mas no suco as pessoas conseguem fazer isso. Porque ela tira fibra, que é o que dá realmente aquela questão da saciedade. E as pessoas continuam a fazer isso achando que é uma coisa super benéfica, que vai ajudar elas a perderem peso. Onde na verdade o conceito de suco verde não é esse. E essa questão de suco eu não estimulo para quem quer emagrecer. Gente, quem quer emagrecer come a fruta, não toma suco. Isso também é muito comum, porque para crianças, por exemplo, eu não estou falando que crianças não podem tomar suco, muito pelo contrário, pode sim. Mas o que as pessoas fazem? Compram suco de uva integral e um copo de suco de uva integral tem quase 30 gramas de carboidrato, gente. E são quase 100 gramas de batata doce que aquela criança está ingerindo em um copo de 200 ml. Então, vocês têm que aprender a ler os rótulos. Eu sei que essa noção de quantidade, poxa, 24 gramas é muito, é equivalente a 100 gramas de batata doce, a 100 gramas de cará, de inhame. Vocês não precisam saber. Mas quando você começa a ler os rótulos e a perceber, eita, tal alimento tinha uma quantidade bem menor de carboidrato, e uma quantidade bem maior de proteína, sei lá, por exemplo. Tem uma quantidade muito menor de gordura do que esse alimento. Então tem uma coisa estranha aqui, talvez esse alimento não seja tão bom para o consumo. Então, o suco de uva tem benefícios sim, mas ele não pode ser dado com frequência. O suco não pode fazer parte de uma alimentação saudável de forma frequente. O que a gente estimula aqui é sempre o consumo das frutas. Consuma a fruta in natura, sinta o sabor dela, pegue na fruta, morda, tenha todos os benefícios da casca, das fibras, todas as vitaminas, dos antioxidantes das frutas, mas vamos deixar um suco para uma ocasião especial ou outra, mas não deixe ele fazer parte da sua rotina alimentar, fazer parte do seu almoço, fazer parte do seu jantar, fazer parte do seu café da manhã diariamente, tá certo? Ele pode sim estar, mas isso não de forma frequente. Ele tem que estar incluído esporadicamente, tá certo? E sempre priorizar as frutas. Fruta sim, tá bom? É isso, gente. Foram esses 11 mitos. Eu espero que vocês tenham gostado. Leiam os rótulos, comecem a perceber o que vocês estão colocando para dentro. Quando a gente pensa na alimentação mais natural, de alimentos da terra, sem tanto ingrediente, sem tanta coisa industrializada, é difícil a gente errar, tá certo? Então é isso. Qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tenham, eu vou estar agora lá no meu Instagram tirando as dúvidas. Então vocês podem mandar as dúvidas para mim por direct. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, tá bom? Tchau, tchau!